Declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa da 53ª legislatura. A presente reunião, dando continuidade ao ciclo de audiências públicas promovido por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura, chamado Agenda 2009-2015, Desafios Estratégicos Setoriais, destina-se à apresentação do painel número 6, Novas Tecnologias Urbanas e Parques Tecnológicos. Antes de darmos início, porém, ao objeto do nosso painel de hoje, eu gostaria de prestar esclarecimentos às senhoras e senhores senadores sobre o último painel aqui realizado, o painel número 5, tratando de transporte e infraestrutura urbana, sistemas integrados de meio de transporte. Foi realizada esta reunião no último dia 4. Aliás, no último dia 14, me corrige aqui o secretário da comissão. Muito obrigado. Estiveram presentes dois especialistas na área que fizeram uma abordagem bastante interessante sobre a questão, numa reunião que foi presidida pelo senador Delcídio Amaral. Os palestrantes afirmaram, por exemplo, que poderiam ser reduzidas perdas que só na região metropolitana de São Paulo chegam a 40 bilhões de reais ao ano, em função desses congestionamentos. Diz o doutor Adriano Murgel, como também o doutor Cássio Taniguchi, os dois palestrantes, que falta uma política nacional para o transporte urbano, que garante a integração de vários meios. Eles dizem que 10 anos atrás, por exemplo, citando este caso especificamente, os caminhões que atravessavam a cidade de São Paulo em direção ao Porto de Santos, eles carregavam 30 toneladas. Hoje eles carregam 80 toneladas, com motoristas mal preparados e pouca manutenção. Até hoje não se faz inspeção veicular em caminhões e todos os dias tombam caminhões em São Paulo. Afirmou que nos últimos 100 anos de transporte público na cidade de São Paulo, o sistema de bonde elétrico descartado em favor dos ônibus está retornando. Mas, infelizmente, boa parte da rede de trilhos, cerca de 300 quilômetros, já se perdeu. Ele também alertou para a necessidade do Congresso Nacional elaborar uma legislação que limite o peso máximo de cargas nos caminhões. Na avaliação do doutor Adriano Murgel, o transporte público precisa ser entendido como a questão primordial das cidades e todos os recursos deveriam ser canalizados para a solução do problema. Ele observou que a região metropolitana de São Paulo perde, como disse aqui anteriormente, cerca de 40 bilhões de reais por ano em função dos congestionamentos. Ele afirma, falta uma estrutura básica de pensamento do transporte coletivo para o Brasil. Já o doutor Cássio Taniguchi disse que o transporte público tem que dar dignidade às pessoas. Não adianta fazer de qualquer jeito. É preciso estabelecer uma política pública e definir critérios para ter tarifas adequadas. O doutor Taniguchi também relatou os desafios que enfrentou para implementar o Sistema Integrado de Transportes em Curitiba. Ele disse que, ao tentar resolver um problema de compatibilização dos ônibus com as estações, aprendeu uma preciosa lição. Ele disse que a Prefeitura estava prestes a adotar uma solução caríssima, quando ele, então, resolveu consultar os motoristas dos ônibus. E foram eles, os motoristas dos ônibus, que sugeriram a solução mais simples, a mais barata e a que foi finalmente implementada. E ele conclui: quem opera tem que participar da solução dos problemas. Já na reunião ordinária do último dia 17,
foi aprovado, no âmbito desta comissão, o relatório do senador Francisco Dornelles, favorável à proposta PLS 181/09, de isonomia tributária entre a área de petróleo e gás e os setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação. A proposta que foi aprovada aqui na Comissão de Serviços de Infraestrutura e relatada pelo senador Francisco Dornelles também estende ao petróleo o regime de alíquotas diferenciadas da contribuição para o PIS/PASEP e do COFINS, também hoje aplicáveis à importação de etano, propano e butano, destinados às atividades das indústrias petroquímicas. Em caráter semelhante, o projeto define que as alíquotas incidentes sobre a receita bruta da venda de petróleo destinado às indústrias petroquímicas serão de 1% para o PIS/PASEP e de 4,5% para o COFINS. De acordo ainda com o senador ministro Francisco Dornelles, a iniciativa visa contribuir com o projeto da Petrobras de construção de um complexo petroquímico que utilizará a tecnologia pioneira de emprego do petróleo e de condensados como matéria-prima. Hoje, a nossa agenda é particularmente interessante, porque trata de uma questão absolutamente inovadora e do conhecimento de poucos, mas é algo que nos chama a atenção por ser uma iniciativa absolutamente contemporânea, necessária, que outros países vêm tendo um enorme sucesso e que ao Brasil, que já iniciou, mas ainda de forma tímida, e que ao Brasil cabe um papel muito importante a desenvolver nesta área de parques tecnológicos. As empresas intensivas em tecnologia, elas constituem a base da nova sociedade do conhecimento e atuam como verdadeiros aditivos e catalisadores dos demais setores da economia. Parques tecnológicos, PQTs, têm como missão prover a inteligência, a infraestrutura e os serviços necessários ao crescimento e fortalecimento das empresas intensivas em tecnologia. Trata-se de um modelo de concentração, conexão, organização, articulação, implantação, promoção de empreendimentos, todos eles inovadores, visando fortalecer o segmento dentro de uma perspectiva de globalização e desenvolvimento sustentável. Um parque tecnológico é um lugar para fazer negócios, é um novo modelo de desenvolvimento, é um novo conceito de articulação. Guardadas as devidas proporções, o modelo de parques tecnológicos pode e deve representar para a indústria do conhecimento e inovação o mesmo que significou a universidade para o segmento de ensino, pesquisa e extensão, os clusters e as APLs para o setor industrial, os complexos financeiros, como o de Wall Street, para o setor financeiro e os shopping centers para o setor de comércio e a internet para as comunicações e negócios. Os PQTs, portanto, têm o papel de criar um ambiente que dê condições para que a indústria da inovação possa nascer, crescer e agregar valor a outros setores econômicos e à sociedade como um todo.